SQL é o acrônimo de Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, uma linguagem declarativa de alto nível utilizada na prática por usuários para especificar suas necessidades sob forma de consultas. As decisões sobre a execução e otimização das consultas ficam a cargo do SGBD. SQL é um padrão para SGBDs relacionais comerciais e apresenta instruções tanto para definição quanto para manipulação de dados, guardando equivalência com o modelo relacional. Por exemplo, o que em modelo relacional denominamos relação, em SQL denominamos tabela, tupla denominamos linha e atributo denominamos coluna. Dentre os diferentes recursos oferecidos pela linguagem, podemos destacar instruções para definição de visões e restrições sobre dados, para especificação de controle de transações e de autorizações e segurança. Basicamente, existem 3 instruções ou comandos utilizados para a definição de dados. A instrução drop, utilizada para eliminar elementos do catálogo ou dicionário do banco de dados, create, para adicionar elementos ao catálogo, e alter, para alterar elementos presentes no catálogo. Um esquema é um elemento que agrupa outros elementos, como tabelas e restrições, que pertençam a uma mesma aplicação de banco de dados. No exemplo apresentado, a instrução create schema é utilizada para criar o esquema universidade que pertence ao usuário de banco de dados, Pedro. O catálogo do banco de dados é a estrutura que mantém os metadados de definição do banco de dados, incluindo a coleção nomeada de esquemas. No catálogo encontramos o esquema padrão, geralmente denominado Information Schema, que oferece informação sobre todos os esquemas presentes no catálogo. Tabelas são elementos importantes para a organização dos dados mantidos por um banco de dados. Uma tabela base é aquela declarada pela instrução create table e efetivamente armazenada como um arquivo pelo SGBD. Uma tabela virtual é declarada pela instrução create view e pode ou não ser efetivamente armazenada como um arquivo, mas geralmente não é. A instrução create table especifica uma nova tabela dando-lhe um nome e especificando suas colunas e restrições iniciais, tal como restrições de tipo. No exemplo apresentado, a instrução cria a tabela professor dentro do esquema implicitamente especificado no ambiente de execução SQL. Existem diferentes restrições que podem ser especificadas em SQL. A restrição de tipo restringe o domínio de valores válidos para uma coluna, enquanto a restrição de nulidade restringe a possibilidade de valor nulo em colunas. E a restrição de valor padrão estabelece um valor a ser atribuído a uma coluna caso nenhum valor seja especificado. A restrição de valor restringe a faixa de valores válidos para uma coluna, enquanto a restrição de chave estabelece a coluna ou conjunto de colunas que farão parte da chave primária da tabela. A restrição de unicidade restringe a ocorrência na mesma coluna, ou conjunto de colunas do mesmo valor em múltiplas linhas. E a restrição de integridade referencial restringe a possibilidade de atualização de linhas correlacionadas em diferentes tabelas. Existe uma multiplicidade de domínio de valores válidos para colunas em bancos de dados relacionais. Podemos citar como domínios comuns o domínio numérico, para números inteiros e em ponto flutuante, cadeias de caracteres para strings de tamanhos fixos e variáveis, cadeias de bits para dados binários de tamanho fixo e variável, booleano para valores binários, verdadeiro e falso, data e hora para valores temporais e timestamp para valores temporais de alta precisão. A restrição de nulidade pode ser especificada sobre qualquer coluna nas tabelas. No exemplo apresentado, a instrução create table cria a tabela professor, estabelecendo relações de tipo e de nulidade para seus atributos, tal que CPF deve ser uma string de tamanho fixo que não permite valor null. Nome deve ser uma string de tamanho variável que não permite valor null, e departamento deve ser um número inteiro que aceita valor null. Já nesse exemplo, observamos a mesma instrução create table, porém com uma restrição de valor padrão
default definida no atributo departamento, estipulando que caso o valor não seja fornecido em operações de manipulação da coluna, o valor padrão 1 deve ser usado. Importante ressaltar que se a restrição de valor padrão não for especificada, o valor padrão é null. Agora, suponha que os números de departamento estejam restritos a números inteiros entre 1 e 20. Nesse caso, podemos utilizar a instrução alterTable para modificar a coluna departamento da tabela professor, adicionando uma restrição de valor, check, tal como apresentado no exemplo. Podemos ainda criar uma restrição de chave, primary key, na instrução createTable, estabelecendo que a coluna CPF seja usada para identificar de maneira única cada linha da tabela, tal como ilustrado no exemplo. No caso de existir uma coluna ou conjunto de colunas que os valores precisem ser únicos em toda a tabela, tal como a coluna nome de professor ilustrada no exemplo, podemos utilizar a restrição de unicidade unique. Nesse caso, nenhum professor poderá ter exatamente o mesmo nome de outro. As restrições de integridade referencial são especificadas nas colunas de chave estrangeira foreign key, da tabela que referenciam chaves primárias de outras tabelas. Nesse caso, a tabela referenciada, bem como a restrição de chave, já devem ter sido criadas para que a integridade referencial possa ser especificada. No exemplo apresentado, uma restrição de integridade é criada na coluna departamento da tabela professor, que referencia a coluna número da tabela departamento. Essa restrição de integridade estabelecerá as regras para a atualização das tabelas professor e departamento. Uma violação de integridade ocorre quando a chave primária ou estrangeira é modificada de forma que o relacionamento entre as tabelas não possa mais ser mantido. Por exemplo, se alterarmos o valor de uma chave primária em uma tabela que possua chaves estrangeiras em outras tabelas, a referenciando, as referências nas outras tabelas perderão validade. Existem 4 tipos de ações de disparo referencial que são tomadas caso haja violação de integridade. Na ação restrita, ou restrict, o valor da chave primária de uma linha da tabela não poderá ser modificado caso haja linhas com chaves estrangeiras em outras tabelas que a referenciem. Na ação cascata, ou cascade, o valor da chave primária de uma linha da tabela será modificado, bem como o valor das linhas com chaves estrangeiras em outras tabelas que a referenciem. Na ação setNull, o valor da chave primária de uma linha da tabela será modificado e o valor das linhas com chaves estrangeiras em outras tabelas será alterado para null. Na ação setDefault, o valor das chaves primárias de uma linha da tabela será modificado e o valor das linhas com chaves estrangeiras em outras tabelas será alterado para o valor default. No exemplo apresentado, caso a coluna número de uma linha da tabela departamento seja atualizada, as linhas da tabela professor em que a coluna departamento referencia o número também terão seus valores modificados em cascata. No caso de remoção da linha da tabela departamento, as linhas referenciadas na tabela professor terão os valores da coluna departamento alterados para null. Cada uma das restrições especificadas pode receber um rótulo exclusivo que nos auxiliará a localizar e modificar a restrição posteriormente no catálogo. Para tanto, basta especificar a palavra reservada constraint e um rótulo para a restrição antes da instrução que a cria, tal como apresentado no exemplo.